Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Pai do Senhor, queridos, nós já estamos no ar com Venha Almoçar com Cristo, seu programa de palavra e oração, oração e palavra. Vocês sabem que aqui está o seu amigo, servo do Senhor, pastor Serginho, para abençoar a sua vida nessa tarde de terça-feira. Hoje é bem diferente, não estou lá no meu cantinho do Cacuia, mas estou aqui ainda em São Paulo. E hoje estou com uma turma abençoada que cada um vai derramar uma porção sobre a vida de vocês, que vão entrar, vão ouvir, vão orar e receber a palavra de vida nesta terça-feira. Eu quero deixar para você aquela palavra que Jesus disse àquela mulher pecadora. Quando aqueles homens, depois de intentarem contra ela na sua religiosidade, eles tentaram contra ela no seu pecado escrachado. Mas Jesus disse a eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles, entendendo que eles poderiam não ter sido pegos em prostituição, em adultério, mas eram pegos na mentira, eram pegos na religiosidade e muito mais era. Eles, entendendo isso, não conseguiram mover uma pedra sequer contra aquela mulher. Mas a palavra de Jesus para ela foi: vai e não peques mais. Nesta tarde eu tenho esta palavra para você: vai. O que é que está te impedindo de ir? O que é que está te impedindo de avançar? O que é que está te impedindo de chegar? Gleice, o que é que está te impedindo de se fortalecer? Eu tenho uma palavra para você: vai, porque os teus acusadores, eles também não têm como ir, se eles entenderem que se você erra, eles erram também. Às vezes você é o teu pior algoz, porque você é aquele que fica dizendo a você: eu não mereço, eu não posso, eu não tenho. E o Senhor está dizendo: não me importo com isso, importa que se os teus olhos estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em nome de Jesus, foi Ele que disse: recebereis. Então, nessa tarde, receba esta palavra. Pare de ser o seu próprio algoz. Pare de querer ver o seu mal. Comece a liberar para você: eu vou porque comigo está o que me guarda, o que me liberta, o que me perdoa, o que me dignifica, o que me põe de pé. Comigo está a palavra que vence o mundo. Recebe da parte do Senhor isso. O Senhor não só te dá liberação, o Senhor te dá autorização. Na vida, para crescer, não precisa só ser liberado, tem que ter autorização. E o Senhor diz: eu te autorizo, porque Ele disse: eu vos darei poder. Aleluia! O Senhor nos deu não só a liberação, nos deu a autoridade necessária para você vencer. Vença o teu hoje sabendo que Jesus pode vir agora. Amém? Vamos ouvir o Gustavo. Depois do Gustavo, Vitor, termina com o doutor Giovanni. Fechado? Vamos lá? Senta aqui, vem logo. Vem logo. Início, meio e fim, igual redação de vestibular. Ué, o que Deus colocar no seu coração, você vai dar uma palavra para o povo de Deus. E ó, direito que tá aqui a minha mãe, hein? Benção, mãe. Glória a Deus. A paz, prazer, eu sou o Gustavo. Deixa eu limpar a câmera aqui. Pronto. Bom, o que eu posso trazer para vocês? Espero que o Espírito Santo me use aqui agora, que não seja eu, mas seja Cristo em mim. E eu acho que o que eu tenho de mais precioso para falar, cara, sempre vai ser de Jesus. O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é uma boa notícia, são as boas novas.
E com Jesus, ele é gracioso em nós. E eu sinto de falar aqui com vocês da paternidade de Deus, da paternidade de Jesus. Porque isso foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a forma com que eu enxergava e a forma com que eu enxergo hoje Deus, que é diferente quando você conhece Deus como um Deus que parece um Deus distante, ou talvez um Deus que não está sempre nos ouvindo, ou um Deus que está para nos acusar, nos apontar os nossos erros, os nossos pecados. E isso não é o que Deus é pra gente. Deus é pra gente um pai, a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Então, o que eu entendi quando eu tive essa revelação, essa diferença de Deus como Deus e Deus como pai, é algo que mudou a minha história, é algo que muda a minha vida até hoje, é algo que eu busco sempre passar para todos que estão ao meu redor. Porque Deus como pai é diferente, sabe? Porque a palavra diz, um pai, quando um filho pede ao pai pão, ele não dá pedra, ele dá pão. E Deus é esse pai. Deus, ele é um bom pai. Um pai onde a gente pode se achegar, sabe? Onde a gente pode ir confiadamente à sala do trono da graça e se debruçar na palavra e se entregar nele e falar com ele todas as nossas dores, as nossas aflições, as nossas necessidades. E esse é Jesus pra gente, sabe? Ele é um bom pai, um pai que sempre vai ter uma palavra, sempre vai ter esperança pra gente, sempre vai ter um abraço, aquele abraço de pai, sabe? Que você tá no seu pior momento, no seu pior dia, e aí vai lá e seu pai te abraça e fala, filho, tá tudo bem, porque eu te amo. E a paternidade de Deus sobre a nossa vida é isso. É a gente poder descansar, não porque tá tudo bem ou porque as coisas vão bem, mas a gente descansar porque sabe que Jesus está no barco conosco. E eu acho que é isso que tem que nos mover, porque isso nos faz olhar para a esperança. Porque um filho, quando ele tá sozinho e ele não tem um pai para ter uma referência, ou ele não tem um pai para poder chegar e se apoiar, ele não vai caminhar, sabe, com esperança, ele não vai caminhar com confiança de que vai conquistar alguma coisa. Mas quando a gente sabe que o próprio Deus que criou tudo, céus e terras e tudo que existe, é o nosso Pai, isso traz uma paz, traz uma esperança que a gente vai confiante para qualquer coisa. Porque a gente sabe que o nosso Pai, que é o dono de tudo, a gente sabe que o nosso Pai é quem nos capacita, eles quem nos conduz, e isso traz paz pro coração, sabe? Isso traz paz na nossa caminhada, isso faz a gente ter esperança, faz a gente acordar todo dia e ter a alegria de viver, porque foi para isso que ele nos chamou para ter vida, mas não uma vida comum, onde você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, mas uma vida em abundância, uma vida com Jesus é isso. A paternidade de Deus sobre a nossa vida é isso, é a gente viver uma vida em esperança, a gente caminhar em esperança, porque foi para isso que ele nos chamou. Ele é o único que não tinha pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar para que nós que somos pecadores fizéssemos justiça de Deus. Agora a gente é feito justo. Então a gente é justiça de Deus, porque ele se entregou em nosso lugar. Então, o que eu acredito que eu posso passar para vocês hoje é isso. É o que eu sinto de falar da paternidade de Deus, da graça dele sobre nós. Porque ele não olha para o nosso erro, para o nosso pecado. A gente tem que se endireitar, a gente tem que buscar sempre ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus, porque essa é a nossa melhor versão. Tenho certeza que eu e quem tá me ouvindo aqui já fala, nossa, nessa época aqui eu tava na minha melhor versão. Cara, sua melhor versão é Cristo. Sua melhor versão é Cristo em você. Essa é a sua melhor versão. Essa é a versão que vai fazer você conquistar tudo, porque essa versão te faz ser mais que vencedor sobre todas as coisas. E essa versão te faz conquistar aquelas coisas que você precisa, porque Deus sabe que você precisa de tudo isso. Mas isso não fala de uma conquista futura, isso fala de uma conquista passada, que foi lá na cruz, há 2026 anos atrás. E quando você tem essa revelação de você já tem acesso a essa conquista, você vai e acessa isso, e você vence. Você simplesmente vence, porque aquele que venceu o mundo vive em você. Amém? É isso. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória,
Vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Nós vamos ouvir agora o Vitor, e daqui a pouco já vamos ouvir o José e o Dr. Giovanni, para a gente já estar orando, para você seguir o seu dia debaixo de vitória. O melhor que você tem é Cristo. O melhor para a tua vida é Cristo. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo certo? Muito prazer, meu nome é Vitor, estou aqui na presença do pastor. E cara, uma palavra que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma palavra de sair do ambiente de segurança e ficar totalmente dependente do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 139, com bom e suave, o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar, e de longe Ele entende todos os nossos pensamentos, cerca todos os nossos passos, e antes de haver palavra alguma na nossa boca, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então, a gente muitas das vezes está num ambiente onde a gente se sente sozinho, se sente incapaz, que a gente não pode fazer nada, porque sempre fica aquela vozinha no nosso ouvido falando que a gente não é capaz, a gente não pode avançar. Mas quando a gente tem a capacidade de entender e parar e refletir que o Senhor está a todo momento nos guardando, nos revestindo, e a graça dele está transbordando em nossa vida, a gente começa a entender que não é sobre nós, não é sobre a nossa natureza humana, mas é sobre a capacidade do Espírito Santo através de nós. É sobre que nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. É que sobre nós temos que avançar num ambiente a qual nós não se sentimos seguros, porque nós não somos capazes de nada, mas quando nós temos a graça do Senhor sobre nós, todas as coisas podem acontecer. Então, que a gente saia do ambiente de segurança, porque às vezes esse ambiente de segurança é o que está te prendendo de romper, é o que está te prendendo de avançar no Senhor. Quando Pedro sai do barco e vai caminhar por cima das águas, ali ele estava saindo do ambiente de conforto, ele estava saindo do seu ambiente, a qual ele já era acostumado, ele era pescador. Só que quando Jesus olha para ele e fala, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Ei Pedro, saia para fora do barco. Ali a gente entende o contexto que, quando ele sai para fora do barco, ele está indo para a dependência de Deus, ele está indo para a dependência de Jesus, nos braços do Senhor. A gente tem que entender isso, porque quantas das vezes nós estamos dentro do nosso barco, quantas das vezes a gente está preso no ambiente que a gente mais se sente confortável. Às vezes você está dentro de casa falando, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não quero ouvir a palavra do Senhor, por quê? Porque você quer ficar fechado no seu ambiente, você quer ficar fechado nos seus pensamentos. Mas saiba que isso é uma coisa que o inimigo está colocando de impedimento na sua vida. O inimigo está colocando para que você não escute palavras de vida, palavras de salvação, palavras de esperança, que traz renovo. Então, que você entenda a capacidade do Senhor através de você. Porque não é só sobre você, é o que Deus vai fazer através de você. Se você sair desse ambiente de segurança, Deus vai fazer através de você. Ele vai salvar pessoas que somente iria fazer através da sua boca. Deus quer te usar como ferramenta, Deus quer te usar como instrumento nas mãos dele. Mas para que ele te use, para que ele te capacite, para que ele transforme o teu ser, você precisa sair desse ambiente de segurança. Você precisa sair do seu mundo, sair desse ambiente onde a tua mente te domina, onde a carne fala mais alto, onde o inimigo está ali a todo momento falando, olha, você não é capaz, olha, você não pode fazer nada. Você pode em Cristo Jesus. Você tem a capacidade. A palavra do Senhor vai falar em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente tem o entendimento que o ouvir da palavra nos salva, o ouvir da palavra faz a gente romper nele, faz os céus descer, faz ter uma aceleração do céu sobre nós. Então a gente tem a compreensão que tudo que a gente vive em Cristo, tudo que a gente vive em Cristo, a gente é capaz, a gente pode fazer, a gente pode avançar, a gente pode dar o passo que Ele coloca o chão. Então essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, porque muitas das vezes a gente não se sente capaz, a gente acha que nós não podemos fazer muita coisa, mas lá dos céus o Senhor está liberando a palavra, ei,
deixe ser usado, deixe ser ferramenta. Quebre nas minhas mãos, seja vaso, seja ali como vaso nas mãos do oleiro que se quebranta. É assim que o Senhor quer que a gente faça, que a gente se quebre nas mãos dele para que ele nos refaça da maneira dele, da forma dele, da maneira que ele quiser. Porque o que impede o Senhor de agir na nossa vida somos nós mesmos. A gente entende que por causa da gente ser humano, a gente ser falha, a nossa falha afasta o Espírito do Senhor, mas na verdade é você mesmo que está afastando, é você mesmo que está se retirando da presença do Senhor, porque o Senhor está tentando estender a mão, te tirar do fundo do poço, te tirar do ambiente a qual o inimigo está ali com aquela voz falando e agindo, só que você está ali num mundo fechado, se sentindo incapaz, se sentindo que você não presta para fazer nada, mas na verdade você presta sim, você se presta para ser um obreiro capacitado pelo Senhor, você presta para ser ferramenta nas mãos do Senhor. Ei, quantas pessoas que precisam ser salvas, quantas pessoas que precisam conhecer a palavra do Senhor, e através de você, o Senhor fará a diferença. O Senhor agirá com grande bonança, com grande esperança e renovo na vida dessas pessoas. Tem familiares, tem pessoas à sua volta que estão sedentas, necessitadas de ouvir uma palavra. E você sabe que você precisa se posicionar, você precisa sentir, você precisa ir para os braços do Pai para que Ele venha fazer na tua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quero estar deixando e eu agradeço aqui essa oportunidade na presença do Senhor. Agora nós vamos ouvir o José. Já estamos terminando, já vamos receber a oração, né? Eu já estou em cima do nosso horário, mas a palavra está sendo liberada para a tua vida. Vai juntando tudo que Deus está tratando com você. Vai entendendo que o Senhor conta contigo para fazer algo ainda hoje na tua vida, na tua família, na tua igreja. E você que está precisando de oração, vai colocando aí seu pedido. Certamente Carla Limeira Dutra está chegando aí. Ela vai estar anotando seus pedidos. E quinta-feira, no nosso círculo de oração, lá na nossa Estrada de Alço, 1568, estaremos lá na nossa igreja orando por você. Amém, a paz. Eu sou o José, muito prazer. É uma honra estar aqui fazendo parte entregando uma palavra para vocês. E eu queria entregar uma palavra hoje sobre Mateus 3, que é na pregação de João Batista. Aqui fala que, Mateus 3, e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu gosto muito dessa passagem, porque fala sobre o arrependimento. Fala que nós sabemos que naquela época era a primeira vinda de Jesus, mas hoje a gente está em um tempo onde teremos a volta de Jesus, onde o Senhor está vindo nos buscar, a igreja vai subir e precisamos nos arrepender. Como o Vitor tinha falado, nós temos falhas, e essas falhas nos faz afastar de Deus, a gente mesmo se afasta dele, e a forma como a gente traz ele para perto de novo, a gente clama por ele, é com o arrependimento. É nos arrependermos dos nossos pecados, e o arrependimento não é só um sentimento, onde você fala: Senhor, eu estou arrependido, eu não quero mais isso para mim. Não, arrependimento é uma decisão. Você decide não estar mais com essas falhas, não cometer mais esses erros, não estar nesse caminho que não é endireitado com as veredas do Senhor. E aqui também fala de um evangelismo, né? Então, me pega muito também da gente levar o evangelho àqueles que não conhecem. O João Batista, ele pregou em desertos, ele pregou em muitos lugares que muita gente olhava e falava: cara, é impossível chegar ali. E a gente chegou, ele levou, muitas pessoas se arrependeram, muitas pessoas aceitaram e continuaram a seguir ele. E a gente tem que fazer o mesmo. Nós temos que levar o evangelho
cada dia mais longe, nós temos que levar o Evangelho cada dia em novos lugares, para novas pessoas, e elas entenderem quem é Cristo. Porque aquele mesmo que nos salvou, ele tem poder para salvar todos, ele tem poder para curar, libertar, quebrar cadeias, quebrar prisões. E a gente sabe desse poder, e a gente não pode reter esse poder apenas com a gente. Nós temos que levar o Evangelho mais longe, nós temos que levar o Evangelho adiante. E principalmente, nós temos que pregar o arrependimento. Porque não é só sobre um amor, não é só sobre o poder de Cristo, mas também é sobre a nossa parte de se arrepender, é a nossa parte de se endireitar nos caminhos do Senhor, é a nossa parte de tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Porque é isso que Ele nos pediu, e essa é a palavra que eu deixo para vocês. Se arrependam, mas não se arrependam só com sentimento, se arrependam com decisão. Decisão de não continuar nos mesmos caminhos, decisão de negar a si mesmo, decisão de tomar a sua cruz e a decisão de amar a Cristo como Ele nos amou. É claro, é impossível a gente ter o mesmo amor que Ele teve por nós, mas a gente tem que buscar esse amor, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos leva adiante, é Ele quem nos fortalece e é Ele quem vai voltar para nos buscar. Nós estamos esperando Ele. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Se arrependam com decisões, não só com sentimentos. Amém, pastor? Amém. Agora nós vamos ouvir. Aí está minha mãe. Mãe, Deus te abençoe. Nós vamos ouvir o nosso médico, Dr. Giovanni, concluindo toda a programação de hoje. Logo após eu entro com a oração da fé para a minha vida e para a tua vida. A paz, meus irmãos, Giovanni aqui, e eu queria ligar um pouquinho o que eles falaram, mas começar falando que a gente é um ser espiritual que habita em um corpo. Então, nós somos corpo, nós somos mente, alma, como que quiser tratar, e espírito. E dentro dessa parte almática nossa, o Gustavo começou falando aqui sobre identidade, a nossa identidade de filho. E nós temos três crenças, três situações emocionais que nos regem, que nos governam, que é a nossa crença de identidade, a nossa crença de capacidade e a nossa crença de merecimento. O Gustavo falou da identidade de filho de Deus, o Vitor falou da nossa capacidade. Então, se a gente tem a consciência da nossa identidade de filho de Deus, se a gente tem consciência da nossa capacidade, né, de tudo que Deus nos capacitou, naturalmente a gente chega na conclusão do nosso merecimento. E todo mundo busca a sua performance, a sua recompensa, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. E isso está dentro do merecimento. Então, sabendo da identidade, sabendo da sua capacidade, o merecimento vai chegar. Todas as suas bênçãos vão ser acessadas. E falando do início da minha fala aqui, que somos um ser espiritual que habita em um corpo, esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E a reflexão que eu deixo aqui para vocês é: como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Então, muitas vezes a gente está buscando a espiritualidade, a gente está dentro da igreja, orando, lendo a Bíblia, né? Tá na palavra, mas está negligenciando a própria saúde. E esse corpo foi o que Deus nos deu para cumprir as nossas obras aqui. Como você está cuidando desse corpo, como você está honrando a Deus naquilo que Ele te confiou para cumprir o propósito aqui na Terra. Então essa reflexão que eu deixo, esse convite que eu deixo para vocês, para um autocuidado, para cuidar mais daquilo que Deus te conferiu e ter a plenitude em todas as áreas da sua vida. Amém, pastor? Agora o pastor Sérgio volta aqui para fazer a oração para a gente. Vamos orar, querido. Você ouviu? Tá ouvindo, mãe? Cuida do templo, porque senão como que Deus vai fazer? Senhor, eu te rendo graça por esta tarde, falar aos meus irmãos, aos que estão me ouvindo e aos que me ouvirão.
Senhor, sabe, daqui a pouco estamos transmitindo no Face, no YouTube, no TikTok, no Instagram, e todos terão a oportunidade de ouvir essas palavras, juntar, colocar no entendimento e receber esta instrução vinda de Ti. Senhor, se há alguém neste dia aflito, sofrendo guerras internas, nós ordenamos que seja paralisado agora toda a obra do diabo contra esta vida, perca as tuas forças e sejam repreendidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste lar, sai desta vida, sai deste corpo, sai desta mente, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que portas sejam abertas, portas do milagre, do escape, da libertação. Nós abençoamos as vidas, as famílias, esta casa, Senhor, onde estou. Senhor, todos que aqui habitam sejam contemplados pelo Teu Espírito em vitória. E os que me assistem, Senhor, recebam da Tua parte uma intervenção divina neste dia chamado hoje. Senhor, assim oramos, assim cremos e assim profetizamos. Em o nome de Jesus. Amém. Um beijo, queira-me bem, não te custa nada, eu também te quero muito bem. Querendo o Senhor, até amanhã, vem almoçar com Cristo. Fique na paz, querido. Até amanhã.